sempre tive uma saúde perfeita, mas teve um dia que começaram a aparecer algumas manchas no meu abdômen. E eu tratei aquilo ali como naturalidade, como se fosse um hematoma de uma pancada qualquer, mas aquilo ali foi se agravando, e aí começou a se espalhar algumas outras manchas no corpo, até que um dia eu acordei e meu travesseiro estava coberto de sangue. E aí decidi ir no médico para ver o que era aquele problema. O médico analisou e falou: Rafael, você está normal, você não tem problema nenhum, mas eu sentia gosto de sangue. E aí eu vi que as coisas começaram a aumentar, as manchas. Eu decidi procurar um especialista em sangue. E naquele dia eu me lembro que eu passei muito mal. Dentro do hospital, eu cheguei a desfalecer ali, né, desmaiar. Eles me acudiram. Quando eu acordei, eu já estava dentro de uma sala com dezenas de médicos que já haviam feito um exame na minha medula, e aí que eles diagnosticaram que eu estava com a leucemia. Foi diagnosticado a leucemia mieloide aguda. E a médica falou: olha, a gente vai ver qual é a real gravidade do estado dele, mas a gente precisa imediatamente transferir ele para uma unidade especial para tratar desse câncer. E eu preciso ser honesta com você. O histórico dessa doença, ela, em 80%, leva à morte. Na verdade, naquele momento ali, foi um choque, porque eu novo, né, eu falei, puxa, uma doença séria dessa, a vida sendo praticamente paralisada por conta de uma doença. No outro dia eu já estava dentro do hospital recebendo todas aquelas drogas no organismo. Eu fiquei muito abatido, né? Então, em um mês, eu me lembro que eu perdi 15 quilos. Eu não tinha força nem para me levantar. Para tomar banho, eu precisava de ajuda. Eu não conseguia ir nem no banheiro, era difícil. Eu experimentei todos os tipos de antibiótico, os remédios mais fortes, morfina, tudo. O meu corpo, ele reagia muito mal àquelas drogas, né? Então eu ficava muito mal. Eu cheguei a um período que até a água que eu bebia, eu passava mal. Ali eu tive a sensação que eu ia morrer. Eu me lembro que naquele período internado eu cheguei a contrair uma bactéria. E por procedimento dos médicos, eles preferiram me isolar. Eu não sabia se dali eu sairia bem, porque a maioria das pessoas que ficavam isoladas, elas tinham um histórico que elas infelizmente você não tinha mais notícia. Até que um dia eu me lembro que meu pai ele chegou no hospital, ele me visitou e ele falou para mim assim: Rafael, eu não vou vir mais aqui. O que eu tinha para fazer já foi feito. Só que eu não consegui entender. Ele falou: olha, eu não sei se você vai sair daqui vivo desse hospital, mas uma coisa eu quero que você saia daqui salvo. Aquilo ali realmente mexeu comigo, porque eu estava 7 anos afastado da presença de Deus. E uma coisa que ele falou naquele dia foi que ele falou para mim: Rafael, se você for sincero com Deus e fizer um voto com Deus aqui, nesse hospital, a tua vida ela vai mudar. E foi aquele momento que eu fui sincero com Deus. Eu me lembro que eu escondi meu rosto assim com lençol e ele orando. Eu falei com Deus e eu pedi só uma oportunidade. Eu falei: meu Deus, me ajuda. Eu não sei se eu vou sair daqui vivo, mas naquele momento eu pensei na minha alma. Fisicamente, começou a me dar uma força. Algo que eu nunca tive dentro do hospital. Nunca. Eu acredito que naquele momento o meu altar que estava abandonado, que estava largado, ele foi restaurado. Então eu comecei a acompanhar as orações da meia-noite.
está me assistindo, da Fogueira Santa. no hospital, você está aí todo entubado, todo conectado. E aquilo ali começou a me fazer lembrar dos sacrifícios que eu já havia feito. E mesmo longe do altar de Deus, estando no hospital, nasceu dentro de mim um desejo de não ficar de fora. Aí eu me lembro que a minha esposa chegou num dia e falou: Rafael, a minha esposa buscando por mim, eu estando no hospital, mas ela estava na fé. E ela falou: a gente vai sacrificar. E eu falei para ela a mesma coisa. Eu falei: Bruno, eu tenho acompanhado as orações da meia-noite. E eu falei: eu não vou ficar fora desse sacrifício, da campanha. E eu falei para ela, a gente vai com tudo. Naquele momento eu não tinha muita coisa. Eu tinha um carro que tinha acabado de comprar e pagar, na verdade. E eu, em conjunto, na mesma concordância, eu falei para Bruna: vamos sacrificar também. Vamos sacrificar. Eu poderia ter vendido o carro para investir em tratamentos, mas eu não olhei para nada disso não, porque eu já sabia que dentro de mim eu estava salvo. Aquela oração, ela já tinha sido a minha restauração do altar. Então eu precisava só ser fiel. Eu falei: eu vou com tudo, toda a minha força. Quando eu decidi sacrificar, eu falei: eu não vou conseguir subir o altar, mas eu falei para minha esposa: você vai subir por mim. Porque eu sabia que Deus, sendo justo, vendo aquela atitude minha, da minha família, em sacrifício, Ele ia me responder. Não demorou muito. Foi instantâneo. Posso dizer assim que foi instantâneo. Ela sacrificou. Passou uma semana. Eles decidiram fazer um novo exame. E a equipe médica, ela veio correndo naquele dia. Foi até algo que me espantou, porque vieram diversos médicos. Rafael, eu não sei o que aconteceu no teu exame, mas não consta nada. E aí fizeram um outro exame. Aí no outro dia fiz outro exame. Fizeram diversos exames dentro da medula para poder constatar que ali já não havia mais células cancerígenas. Naquele momento, eu chorei de tanta alegria, porque a minha esposa me olhou, eu olhei para ela, eu falei: eles podem fazer a quantidade de exame que eles quiserem, porque eu já sabia que era a resposta de Deus. As pessoas dentro do hospital, as famílias, elas perguntavam o que aconteceu com ele, porque eu fiquei sabendo que ele não tem mais nada, entendeu? E ali foi algo que realmente foi visto o poder de Deus. Deus se manifestou, desceu, me curou. Eu não precisei fazer o transplante de medula. Familiares se converteram através desse testemunho. Pessoas que não acreditavam em Deus. Pessoas que da própria família, que já me davam como uma pessoa morta, que não ia sobreviver, hoje servem a Deus. Desde aquele dia que eu fiz o voto com Deus, o meu altar nunca mais foi abandonado. Eu sou uma nova pessoa. Eu tenho um Espírito de Deus dentro de mim. Foi numa vigília no Sambódromo do Rio de Janeiro. Acho que, se eu não me engano, em agosto, eu tive uma experiência com Deus. Realmente foi algo extraordinário. Algo que mudou a minha vida. Ali eu tive a certeza que eu era de Deus. A médica falou pra mim que se um dia eu fosse curado, eu não poderia ter filhos. Hoje eu tenho uma família. A minha esposa teve neném agora. Ou seja, uma vida completa. Saúde, realmente. Eu não tomo um remédio. Não tomo nada. Nada. Eu não tenho nada que possa apontar alguma coisa. A pessoa me olha, faz um exame. Se eu não falar que eu tive esse problema dessa doença, as pessoas não conseguem
perceber, hoje Deus tem me abençoado em tudo, vida financeira. Hoje eu moro nos melhores bairros aqui de São Paulo. Então, eu não tenho o que reclamar de Deus. Eu sei que se meu altar, ele tiver estruturado, toda a minha vida ela vai refletir o Deus que eu sirvo.